Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Aconteceu nesta quinta-feira em Recife mais uma edição do Pernambuco Export, fórum promovido pelo Grupo Brasil Export. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esteve presente na abertura do evento. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou bilhões em investimentos do setor de infraestrutura e comemorou a era de concessões no setor de logística portuária e aeroportuária, em sua fala na abertura do Fórum Pernambuco Export nesta quinta-feira. Segundo ele, os anos de 2024 e 2025 registraram recordes em concessões nos setores de portos, aeroportos, ferrovias e saneamento. Hoje nós temos em contratos assinados, não são dados do governo, mas são dados de todas as federações dos setores brasileiros. Nós temos hoje em contrato assinado mais de 350 bilhões de reais. Quando nós assumimos, o desemprego no Brasil era quase 10%. E quando a gente avalia hoje, os dados do CAGED mostram que a gente está tendo o menor desemprego da história do Brasil, um desemprego de 5,4%. Costa Filho aproveitou para dizer que o setor avançou graças às simplificações, concessões e investimentos públicos em infraestrutura, como os setores portuário, logístico e aeroportuário. No ano de 2022, nós tivemos no Brasil 97 milhões de passageiros. 97. Nós fechamos o ano de 2025 agora com 130 milhões, ou seja, em 3 anos, o Brasil incluiu mais de 30 milhões de passageiros na aviação, tendo impacto em mais de 10% no crescimento do turismo, um crescimento no turismo internacional em mais de 14%, e nós sabemos que o turismo é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. A abertura do evento contou com a participação de diversas autoridades. O CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Julião, ressaltou o papel estratégico do setor de infraestrutura para o crescimento econômico. E aí o recado que eu quero passar, principalmente a esta plateia jovem que eu vejo aqui. E aqui, mais uma vez, quero reforçar o trabalho que o ministro vem desenvolvendo e é muito importante que vocês percebam isso. O setor da infraestrutura é um setor transformador, é um setor que gera muito emprego, que gera renda, que gera oportunidades. Com certeza vocês todos e todos aqui têm algum familiar direto, algum amigo, algum conhecido que trabalha no setor da logística, que trabalha no setor de aeroportos, que trabalha no setor da infraestrutura. E o ministro, ao longo desses anos, fez um trabalho transformador. Durante a abertura, a diretora executiva da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, ABEP, e presidente do Conselho Feminino do Brasil Export, Gilmária Temóteo, também destacou a importância da participação feminina no setor de infraestrutura. Na ocasião, foi realizada a entrega simbólica de pins às conselheiras do grupo, em reconhecimento à atuação no desenvolvimento do setor. A programação do fórum incluiu ainda painéis sobre hidrogênio verde, eletrificação no transporte, multimodalidade logística e oportunidades no setor de combustíveis e energia, reunindo representantes do governo, da indústria e do setor portuário. O Fórum Pernambuco Export também destacou o Complexo Industrial Portuário de Suape, considerado um dos principais polos logísticos do Nordeste. A nossa geração tem muita responsabilidade com o futuro de Pernambuco, que é o que nós estamos fazendo. Já trouxemos para a Suape mais de 2 bilhões de reais em investimentos na segunda-feira muito estratégico da APM Terminais, investimentos de quase 1,7 bilhão de reais, que estão gerando milhares de empregos, investimentos nas dragagens, na requalificação do mole, a Transnordestina, que é uma obra estratégica do governo federal aqui no estado. Um dos destaques da programação do Pernambuco Export foi o painel Sustentabilidade e Inovação nos setores de transporte e energia.
Para debater sobre a busca e utilização de modelos de desenvolvimento mais sustentáveis para impulsionar transformações nas áreas de logística e energia, o Grupo Brasil Export realizou o painel Sustentabilidade e Inovação nos setores de transporte e energia. O mediador foi Leopoldo Figueiredo, diretor-geral da rede BNews, que fez questionamentos sobre como vencer desafios e colocar em prática iniciativas que sejam boas para os negócios e o meio ambiente. O primeiro a responder foi Osiel Alves, diretor de Inovação e Tecnologia do Senai Pernambuco, que falou sobre a experiência do Senai Park, o Parque de Inovação e Tecnologia no Complexo Industrial Portuário de Suape, que atua principalmente com projetos de baterias de lítio e produção de hidrogênio para novos combustíveis. O grande desafio para que a gente possa desenvolver novas cadeias industriais sustentáveis, principalmente nesse contexto de transição energética, descarbonização, de novas tecnologias, a gente precisa desenvolver uma competência. E a competência precisa de 3 fatores. A gente precisa de massa crítica intelectual, pessoas especializadas naquele tema, mão de obra. Precisamos de infraestrutura tecnológica, então a gente precisa de novas tecnologias, equipamentos avançados, laboratórios e um ambiente de experimentação para a indústria poder desenvolver, testar, errar e, a partir dali, ela gerar os negócios, porque esse risco é muito alto para a indústria, principalmente cadeias em desenvolvimento. E a gente precisa de massa crítica relacional. No setor de transportes, a eletrificação da frota se tornou um dos principais caminhos para a descarbonização. O processo nos segmentos portuário e de navegação permite que um navio, ao atracar, possa desligar os motores e se manter ativo pela energia recebida por terra, reduzindo a queima de combustível e as emissões enquanto está parado. Quem abordou esse tema durante o painel foi Sóstenes Alcoforado, diretor de Sustentabilidade e Inovação de Suape. Além do terminal de contêineres 100% eletrificado, Sóstenes disse que o Complexo Industrial Portuário vem apostando na substituição da matriz de combustíveis por meio do uso do metanol. Na área industrial, nós estamos trazendo os combustíveis sustentáveis. São 2 as empresas que se instalam hoje no nosso complexo, as 2 no sentido de produzir metanol, e isso tem uma conexão muito forte com a mudança de matriz da navegação marítima. Os navios hoje, eles já começam a se movimentar utilizando o metanol também como combustível, não somente o bunker, que é um combustível altamente poluente, mas também o metanol. A indústria de navegação, principalmente a indústria de navegação comercial, ela é responsável por até 9% das emissões de carbono na atmosfera. Então, a vinda desses navios híbridos é excelente, porque reduz essa emissão de carbono, e Suape precisa estar preparado para isso, né? Cláudio Soares, gerente de Sustentabilidade e Inovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, falou sobre a adoção do sistema Free Flow nas rodovias, que possibilitou a substituição dos pórticos e a redução em 20% de emissões de gases de efeito estufa. Segundo ela, a agência vem estruturando para a malha ferroviária contratos que garantam recursos visando a inovação e sustentabilidade do modal. Para ferrovias, isso é um pouco mais recente, né? Então, a gente tem agora os primeiros contratos que foram renegociados, prorrogados, já vem com esse recurso também. Então, isso é um pouco mais recente, mas a gente espera que, para ferrovias, a gente também consiga ter resultados tão positivos como a gente tem em rodovia, inclusive com esse recurso sendo usado para capacitação. Você falou da parte de capacidades, né? Então, a gente já tem algumas parcerias com universidades, a FGV, para também usar esse recurso de desenvolvimento tecnológico para a capacitação do setor. Completaram o dispositivo de painelistas Cristiane Assis, gerente-geral de desenvolvimento de negócios do Grupo Moura, e Rafael Mota, gerente de relações institucionais da Neo Energia Pernambuco. Cristiane considerou que há oferta de oportunidades para a eletrificação dos transportes, mas a mão de obra qualificada em áreas de pesquisa, engenharia e outros setores ainda é escassa. Já Rafael falou sobre a experiência bem-sucedida da concessionária com o projeto de formação de eletricistas. Muita oportunidade de capacitação para capacitar pessoas aptas a desenrolar este conhecimento para
todas as áreas que a gente precisa, né? Então, a Moura, ela vem trabalhando cada vez mais próximos dos seus parceiros, né? Sejam as universidades, os ICTs, sejam as empresas parceiras do grupo, né? O Senai, o CESA, né? As empresas privadas, buscando desenvolver cursos, programas, onde a gente possa apoiar, né, na capacitação de pessoas. Em 2017, de forma pioneira no segmento de energia, a gente dá um passo importante com o Senai, que é a construção de uma escola de formação. Então, só para se ter uma ideia, no grupo a gente já formou cerca de 6.000 pessoas em todos esses estados. Quando a gente olha para Pernambuco, 2.000 pessoas foram formadas e 85% dessas pessoas contratadas pela Neoenergia. Então, quando você senta para conversar, e boa parte, muito foi falado aqui nesse início de fórum, sobre esse protagonismo, né? Até o ministro teve uma fala importante, que é o lugar da mulher onde ela quiser. E por que não no poste, sendo eletricista? Hoje a Neoenergia conta com mais de 250 mulheres eletricistas atuando no nosso dia a dia. O Senado Federal aprovou na noite de ontem o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de fevereiro e agora segue para promulgação. Relatora da proposta, a senadora Tereza Cristina, afirmou que, mesmo não sendo um acordo perfeito, o tratado representa uma oportunidade estratégica para o Brasil, com o potencial de ampliar, inclusive, negócios, investimentos e o acesso ao mercado europeu. A expectativa é que os países do Mercosul formalizem ainda em março a notificação à Comissão Europeia, dando início à vigência provisória do acordo. Segundo estimativas do governo, o tratado pode gerar impacto positivo no PIB brasileiro, aumentar exportações e estimular novos investimentos. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem do setor de portos, porque a cabotagem cresceu no sul do país e superou as 33 milhões de toneladas em 2025. É um resultado que demonstra o crescimento da cabotagem depois de fortes impactos climáticos registrados no Rio Grande do Sul. E segundo o levantamento, Santa Catarina concentrou a maior parte da movimentação, seguida pelo Rio Grande do Sul e Paraná. Vale lembrar que a cabotagem voltou a crescer, movimentadas entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado. E os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, compilados pelo Ministério de Portos e Aeroportos e indicam, então, o avanço de 1,38% em relação a 2024, quando o volume foi de pouco mais de 33 milhões de toneladas. Está aí uma notícia importante que vem dos portos, principalmente do sul do país. E a cobrança da chamada taxa da seca para navios que operam em Manaus foi suspensa novamente pela Justiça Federal. A decisão é da desembargadora Adriana Pilege, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que restabeleceu um entendimento da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Na prática, fica proibida a cobrança da sobretaxa por armadores estrangeiros, que vinha sendo justificada pelos custos adicionais durante períodos de estiagem na Amazônia. Segundo a magistrada, a taxa só pode ser aplicada quando houver comprovação objetiva de que a baixa dos rios gerou custos extraordinários ou redução real na capacidade de transporte. A decisão vale até o julgamento definitivo do caso pelo colegiado do tribunal. E a Frente Parlamentar Ambientalista lançou na Câmara dos Deputados a agenda legislativa para este ano. O documento reúne o apoio de parlamentares e cerca de 160 organizações da sociedade civil. Traz também as principais prioridades para a política ambiental do país. A Frente Parlamentar Ambientalista lançou na Câmara dos Deputados a Agenda Legislativa Ambiental para 2026. O documento reúne apoio de parlamentares e cerca de 160 organizações da sociedade civil e define prioridades para o avanço da legislação ambiental no país. Entre os temas centrais está a transição energética. O coordenador da frente, deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, destacou como prioridade o projeto que estabelece um mapa do caminho para a substituição gradual de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural,
em linha com os compromissos climáticos assumidos pelo Brasil no cenário internacional. A agenda também inclui propostas como a PEC, que prevê a segurança climática como direito fundamental na Constituição, projetos sobre economia circular do plástico, incentivo à sociobiodiversidade, criação de territórios pesqueiros tradicionais e o fim de subsídios ao carvão mineral no setor elétrico. Ao mesmo tempo, o documento alerta para o avanço de propostas consideradas prejudiciais à política ambiental. Segundo o Observatório do Clima, cresceu o número de projetos classificados como parte do chamado pacote da destruição, que pode enfraquecer regras de licenciamento ambiental, afetar terras indígenas e reduzir instrumentos de fiscalização. Uma responsabilidade de todos nós. Fazemos esse debate na sociedade desta agenda. Fazer com que esta agenda aqui, de fato, seja um debate permanente na sociedade. Que ele não fique restrito dentro das quatro paredes aqui do Congresso Nacional ou mesmo de cada organização que participa do Observatório do Clima. Então nós precisamos, é nossa responsabilidade levar esse debate para a sociedade. Quero aproveitar aqui e dizer e agradecer para vocês. Também aqui o relatório da Frente Parlamentar Ambientalista e aqui vocês poderão também observar o papel importante, decisivo e fundamental que todas as organizações da sociedade civil que participam da Frente Parlamentar Ambientalista, que coordenam junto, mostra aqui claramente a atuação de vocês. Mais da metade dos turistas estrangeiros que chegaram ao Brasil em janeiro deste ano desembarcou por avião. Segundo dados da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, consolidados pela Embratur, mais de 742 mil visitantes internacionais entraram no país por aeroportos neste período. O número representa um crescimento de 22% em relação a janeiro do ano passado. Ao todo, o Brasil recebeu mais de 1.400.000 turistas estrangeiros no mês, considerando todos os modais de acesso. A América do Sul lidera a origem dos visitantes, com destaque para a Argentina, que segue como principal emissor de turistas para o país. E a Turkish Airlines retomou os voos entre Istambul, na Turquia, e Caracas, na Venezuela. A companhia passa a operar 3 frequências semanais às terças, quartas e sábados. O voo sai de Istambul às 13h30 da tarde e chega à capital venezuelana às 9h50 da noite, no horário local. A retomada da rota amplia a conectividade internacional da Venezuela, que nos últimos anos teve redução de voos e restrições operacionais. Além do transporte de passageiros, a medida também favorece o turismo, o envio de cargas e as relações comerciais com outros mercados. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!